Boa noite, meu povo. Pronto. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe, vos guarde e nos ajude. Mais uma vez. Mais uma história escrita. Mais uma página nos livros das nossas lives, né? Das que fazemos juntos. Das que construímos juntos aí. Deus abençoe a todos. Vamos junto. Já vamos chamar os meninos aqui. Afinal de contas, né? Nós vamos aprender juntos hoje. O assunto é muito forte, é muito bonito. Vamos lá, colocar o Edu e o Rafa e mais uma vez construir a história dessa live junto com vocês. Meu Deus! E aí, Olha John? o homem aí, rapaz. Só glória. Só glória, mano, só alegria. Cadê nosso sumido? Rapaz, eu tô aceitando aqui. Essa live o nome deveria ser Rafa o Retorno, né? Rapaz, eu nem tô acreditando, rapaz. Olha como vamos aparecer no vídeo aí. Cê é louco. Eu tô feliz demais. Deixa eu Muito deixar, mesmo. deixar meus esquemas abertos aqui. Gente, eu vou pedir para vocês compartilhar a live aí. Isso ajuda muito. E aí? Olha Certo. aí. Cê é louco, hein? Fazendo. Bom, Rafa o gente. Quem Retorno. diria, hein? Bom, É meu isso. povo, é o seguinte. Que Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. É uma honra, um prazer e um privilégio escrever mais uma página nos livros da nossa história junto com vocês. Entendendo sempre que este é um projeto não denominacional, onde a gente tenta propagar e levar o evangelho a todos vocês. Que Deus abençoe, é uma honra, um prazer e um privilégio muito grande fazer isso, construir essa história junto com cada um de vocês que nos ajudam todos os dias. Hoje é um pouco diferente, cara, assim, porque eu tô muito feliz, muito grato, muito, muito honrado, né, de ter o Rafa junto conosco, porque é o seguinte, gente, às vezes vocês me veem postando aí, café com Bíblia, café com Bíblia, café com Bíblia, e aonde o Du também faz parte do projeto, criador do projeto, o idealizador do projeto do Café com Bíblia está junto de nós hoje, o Rafa. E o que a gente aprende com esse cara, a gente tem um projeto junto de Bíblia, o que Deus faz através dele. Eu queria que vocês cada vez mais conhecessem quem ele é. E ele começou o projeto das lives junto conosco, quando a gente iniciou o projeto das lives, e ele modificou o caminho. Cara, é fera, é fora do natural, é fora do normal. Eu sou honrado em ter o cara como meu amigo, né? Então, estou muito feliz que hoje é a volta dele, né, Edu? O homem tava Rafa o aí, Retorno. rapaz, e sempre esteve I'll junto be conosco. back. Quando as lives começaram, assim, voltando, né?
E eu estou muito feliz por isso. Rafa, Deus abençoe, mano. Que honra. Eu estou muito honrado hoje, cara. Amém. A honra é minha. Hoje eu só vim matar a saudade. O titular, o titular da posição não pôde vir, aí chamaram reserva. Rapaz, não tem como ser reserva, não, mano. Nesse time aí dá para jogar todo mundo. Tá doido. E esse nível aí, ninguém não tem como ser reserva, mano. Nesse nível não É, dá. não. Ô, Rafa, que Deus abençoe mesmo de coração, viu? Uma boa noite, que Deus abençoe mais uma vez, uma honra, um prazer e um privilégio, onde nós estamos fazendo parte desse projeto, né? Que você também ajudou a idealizar os caminhos, muita gente não sabe, mas você está muito por trás de tudo. E a gente vai falar hoje, Rafa, sobre 18 de Mateus, verso 20. Deus abençoe, viu? Um prazer, um privilégio, uma grande honra ter você aqui com a gente. E Tá travando a sua. tá travando aqui? Voltou. Voltou? Pronto. Voltou. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem, ouvindo Eu tô ouvindo bem, bem. Tá bom. ouvindo limpo. Que Deus abençoe. Edu, uma excelente noite, que Deus abençoe. Vamos junto mais uma vez, uma honra, um privilégio, um prazer ter você aqui com a gente. Cada vez mais estourado no YouTube, né? O homem está cada vez mais requisitado. Que Deus abençoe, meu Edu. Amém, prazer enorme, satisfação em ver o Rafa junto com a gente aqui e tocar esse assunto que é um assunto importante, assim como todos os outros, né? Do que trata de Bíblia, trata de Escritura, que é o nosso manual de fé e prática. Nós precisamos de o quanto mais esclarecidos sobre o que ela quer dizer, sobre o que o autor do texto quis dizer, é muito importante a gente fazer essas reflexões, sempre dizendo que é o nosso ponto de vista, é a nossa leitura pessoal sobre aquele ponto em questão, mas, afinal de contas, não é um achismo, não é só uma invencionice nossa, tem base, e é para te fazer, todo aquele que está aqui assistindo, a refletir sobre esse ponto e trazer mais crescimento ainda. É isso aí, top. Da minha parte, podemos tocar. Ô, Rafa, então, a gente já, um pouco para adentrar no assunto, eu queria que você nos ajudasse, Rafa, com o contexto, né, de onde ele foi falado, qual que era o contexto dessa situação, onde que Cristo estava, qual que era o contexto que ele usou para falar um pouco historicamente desse acontecido, do ocorrido, desde onde a frase acontece. Acho que deu uma travada no do Rafa aí. Pelo menos para mim é o que está Para aparecendo. mim também, deu uma travada boa aqui. Chama ele de novo. Deixa eu chamar ele novamente aqui. Instagram é essa guerra, né, mano, É, de internet. Sempre tem esse problema. Mas vai dar certo. Aí voltei. Voltou. opa, aí o homem tá aí de novo. Repete para mim. Claro, Posição. Rafa, Eu tinha alternado para o Wi-Fi, aí eu voltei para dados. basicamente, eu gostaria que você nos ajudasse um pouco com o contexto histórico, né? Aonde Cristo estava, qual que era o momento em que ele falou isso, para quem ele falou, um pouco da parte histórica desta frase, desse contexto aí, para nos ajudar para a pessoa entender mais ou menos qual que é o contexto de tudo isso. Bom, essa passagem, na verdade, ela está inserida dentro de um discurso curto de vários assuntos, né? É claro que a gente tem que ter em mente que quando esse discurso foi construído, ele não foi organizado por capítulo ou versículos, né? Essa organização ela é mais tardia. Então, esse verso ele está inserido num contexto de que o assunto daquele momento era sobre o maior no reino dos céus, é sobre os problemas nessa jornada. Cristo retomou a ideia da ovelha perdida, um pouquinho antes de entrar no tema central do contexto desse verso, que um assunto que ele, na verdade, faz uma crítica, né? Nós vamos ver nessa noite qual é essa crítica. E tinha um porquê
Ele estava sempre, a gente tem que lembrar que ele estava sempre acompanhado de fariseus, saduceus, e esse povo entendeu o recado que talvez a imensa maioria das pessoas que leem esse texto não conseguiram capturar, e se não tiver uma chave, não vão conseguir entender o que exatamente diz esse versículo. Eu revelarei em instantes. E aí, Du, a gente lê aqui, Du, a gente faz a leitura para as pessoas acompanharem ou para vocês? Como que a gente Importante ecoar o versículo, né? Pelo menos porque ele é bem torcido, bem distorcido no meio pentecostal, no meio cristão. Mas é bom fazer a leitura. Importante. Tá. Então eu vou começar aqui do 15, pode ser? Exatamente onde começa a linha de raciocínio. Só para que vocês acompanhem um pouco, para vocês entenderem mais ou menos do contexto que eles estão falando aqui, o Mateus 18, verso 15, tá? Eu vou fazendo uma Bíblia mais comum de vocês aí. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva indo contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso também lhe será feito por meu Pai, que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O Rafa, o contexto aí é muito forte, irmão. Tem muita coisa usada nesse contexto aí. Acho que dá paz para a gente entender, é muito importante, hein? Olha, você pegou o ponto que eu gostaria de começar essa discussão. E a primeira coisa que a gente precisa considerar, que, como o Du falou, né, esse verso é o verso mais torcido nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Porque ele é trazido para uma realidade de adoração. E isso tem alguns problemas, né? Primeiro que ele não é um verso de adoração. Perfeito. Primeira coisa que a gente precisa saber é que não tem nada a ver com adoração. Segundo, é que o seguinte, olha só o problema. Ele traz a ideia, muitas vezes, né, assim, a audiência vai familiarizar com o tema que na exposição bíblica o ministro fala: irmãos, vamos glorificar, porque onde tiver 2 ou 3, ali o Senhor estará no meio. Ou nos momentos de devoção da madrugada, numa oração, numa roda de profecia, onde um grupo de pessoas se reúnem, quem fala, o arauto que fala, ele diz: irmãos, vamos clamar, vamos buscar, porque o céu está aqui, e onde tiver 2 ou 3, o Senhor estará. Primeira coisa que a gente precisa guardar é que não se trata de um contexto de adoração. Trata-se de um conceito de disciplina, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus está falando com um conceito de disciplina. Em algumas Bíblias mais modernas, essa tarde eu passei revisitando esse verso nos principais comentaristas, né, os comentaristas bíblicos, e a epígrafe, que é o título daquele fragmento, ela não é bíblica, é do autor. Então, de Bíblia para Bíblia, pode variar. A epígrafe desse capítulo na João Ferreira de Almeida, ela não é igual à epígrafe da John MacArthur. Mas, via de regra, as Bíblias tratam esse fragmento de texto como o procedimento
que se deve adotar para tratar o irmão culpado. Então, olha só que coisa maluca. Você pega um texto, tira ele do seu contexto e aplica numa realidade que não tem nada a ver. Então, aqui Jesus está dando uma instrução e tem uma crítica poderosa aqui, que eu vou falar mais para frente, não vou falar agora. Deixa vocês chegarem nesse assunto, eu vou trazer. Que guerra. Voltou. Vai lá. A live tá... Vai, não vai. Vocês me ouviram? Até onde? Na crítica? Até onde a crítica. Você ia trazer a crítica mais para frente, então deixa vocês chegar no assunto, daí travou. Beleza. Então, que você leu o procedimento, entendeu? O procedimento qual seria? Se o irmão pecou contra ti, não é pecar contra terceiro. Ele ofendeu diretamente a você. Pessoal. O passo número 1 que Jesus recomenda, você vai até ele. Então, você tem que ir tentar acertar com ele. Se vocês não chegaram num acordo, se chegar no acordo, você ganhou o irmão. Acabou a demanda e você ganhou um irmão. Se ele não te ouvir, você pega uma ou duas pessoas e com o depoimento das pessoas, tenta chegar num acordo. Se resolver, você ganhou o irmão. Continua ganhando o irmão. Se esse pequeno grupo não conseguir resolver, você leva a questão até a igreja. E a igreja, então, vai tratar o caso. E se... Ai, do céu. Moço. Voltou? É muito peso, né, irmão? Vocês dois na mesma live, a internet é só... Voltou? Estão me ouvindo? A minha é levinha, pode ver que não tá travando. Estamos te ouvindo, mano. Consigo te ouvir. Travando de novo. Tá travando de novo. Que guerra, né? Aí, voltou. Vai lá, Rafa. Aí, voltou. Agora voltou. Bora. Acho... Aí leva pra igreja. Tá me ajudando. Aí a gente trata na igreja. Se ele recusar ouvir a igreja, aí Jesus faz um comentário que atinge o primeiro grupo, que é o que eu queria falar. Ele fala que é para tratar como gentil e como publicano. É a única vez que Cristo se refere aos gentios e publicanos de uma forma não amistosa, entendeu? Porque ele sempre acolheu esse grupo. Mateus, que inclusive é o dono do livro, né, do capítulo, era publicano. Levi era o nome dele, ele coletava impostos para o império, e a remuneração... o motivo desse povo ser tão desprezível para os judeus é o seguinte: eles eram como se fosse a Receita Federal da época, e eles pegavam os impostos dos judeus e ficavam com uma parte para eles não tinham salário, eles tiravam do que eles conseguiam pegar a mais e sobreviviam daquilo. E eram riquíssimos, eles ficavam nas esquinas tal. Mas era visto como... E era uma desonra. Era uma desonra para um judeu ser um publicano, entendeu? E os gentios, eles eram desprezíveis, porque eles eram vistos como bárbaros. Então Jesus fala assim, ó, se a pessoa que te ofendeu não ouvir nem a igreja, trata ele como um bicho. É forte isso, entendeu? E aí ele começa a trazer o contexto mais próximo. Lembra que a gente sempre tem que ir do contexto mais micro para o contexto mais macro. Qual é o contexto micro? É as duas pessoas que primeiro foram chamadas no conflito. E é essas duas pessoas que ele vai falar que estão reunidas e ele estará presente. Se resolver ligando um ponto no outro, se na presença de duas pessoas resolver o problema, Deus foi glorificado e houve justiça com amor. Essa é a ideia. Nossa. Ô, Du,
Bem bem diferente do que nós imaginamos, hein? É bem diferente. Sobre o publicano e o gentil, eu tenho uma outra visão, mas eu não vou entrar nela agora. Mas todo o que o Rafa trouxe até agora eu concordo. Só a parte do gentil publicano eu tenho uma outra visão. Mas o ponto central da nossa live é a questão do versículo, né? Onde tiver dois ou três, o Rafa trouxe isso com muita clareza, a questão de não é cultual, não é de adoração, não é de louvor, é sobre outro parecer e é desse contexto aqui, onde há uma disputa, um desentendimento e pode ver que existem várias tratativas da parte de Jesus falando para como tratar este irmão, este pecador, né? Porque é o irmão que está no versículo 15, ora, se teu irmão pecar contra ti, então está falando de um pecador. A primeira abordagem é sozinho, sem expô-lo, sem mostrar para os outros que tem essa contenda, e aí traz ele no particular. Mas se isso não resolver, então aí expõe para as testemunhas, né? Que nós vamos achar esse ponto, começa lá em Deuteronômio 19:15, né, Rafa? Não sei se você lembra desse ponto aí. E das Deuteronômio duas testemunhas. é na onde nasce uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de duas testemunhas ou pela boca de três testemunhas se estabelecerá o fato. Então, a partir daqui de Deuteronômio é que tem essa ideia, e essa ideia vai estar em Hebreus, vai estar em 2 Coríntios 13, versículo 1, você vai achar em Timóteo também, 5:19, 1 Timóteo, que você vê que é uma coisa que a Bíblia defende essa postura, né? E como eu vejo esse versículo e o problema que a maioria dessa distorção foi levado para os cultos, como o Rafa falou. Primeiro problema que nós encontramos parece que havendo dois ou três, você tem uma receita pronta para ter a presença do Senhor no nosso meio. Já é um grande problema, porque o Senhor não depende de dois ou três, ele também não a presença e a manifestação dele não é reativa, ele não reage a uma ação nossa, não é nós que o chamamos para nós, é ele que vem, né? Ele que nos chama para ele. Esse resumo, né, sempre foi uma forma de incentivar quem está fazendo um culto. É esperado que viesse bastante, veio pouco, irmãos. Ainda que seja poucos, dois ou três, no nome do Senhor, Deus está aqui, o Senhor está aqui. Aí vai orar. Até para um fracasso ministerial, né, Du? Às vezes a igreja que o cara ele não consegue. E aí ele começa a usar isso aí para blindar, né? Blindar não importa, a não, onde tiver dois ou três, o Senhor. E na verdade, aqui, como se tratava de uma reunião da igreja aplicando uma disciplina no pecador, no final ele falou, né, que ele estaria, onde tiver dois ou três, ele estaria, como além de testemunha, como também aquele que presidisse e que confirmasse aquela verdade testemunhal. O próprio Cristo ia se manifestar como testemunha daquilo ali. Então, não tem nada a ver com você dizer que havendo dois ou três em meu nome, ali eu me farei presente. E é isso que o pessoal usa como recurso nas orações aí, né? Para fazer de conta que tendo dois ou três já deu certo. Ô, Rafa, eu queria que você me ajudasse muito com um ponto aqui, porque, rapaz, e tem uma outra frase que também é muito usada, e eu acho que é muito importante a gente trazer isso, que é a questão de que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. É muito usada fora de contexto também, né, Rafa? E aí ela entra nesse assunto que era para tratar também o problema, né? E, de certo modo, bem usada de forma errônea por nós, né? Porque, na verdade, se você pensar que o reino, né? O reino dos céus foi anunciado, a graça foi descoberta, né? O favor imerecido foi trazido aos homens. Cristo outorga momentaneamente a condução da mensagem aos que lideravam o povo naquele momento, né? Estabelecendo essa ideia primeiramente com Pedro, essa outorga foi feita para Pedro nominalmente, e aqui
ele outorga ao povo, né? Porque ele não está se dirigindo especificamente aos líderes daquele momento, né? Mas agora eu tenho bastante reticência em entender o contexto da aplicação imediata desse verso na realidade da igreja. Porque na igreja a gente não tem hierarquia, né? Nós temos uma organização, e eu não estou criticando, tá bom? Não estou nem trazendo nenhuma placa de igreja, mas o nosso mediador é Cristo. E nós temos um relacionamento direto. Eu não preciso de alguém me ligar ao céu. Eu me ligo ao céu, entendeu? Porque se a gente assumir que essa ideia ela é viável, a gente vai ter mais intermediador, né? Porque imagina que Cristo terciariza esse processo, né, na realidade da igreja. Estou dizendo assim, uma vez propagada a mensagem, Sim. Eu vejo esvaziado o sentido dessa frase, porque ele não está esse poder outorgado a um corpo de ministros, por exemplo, entendeu? Que tem muito a ver, as pessoas confundem muito com liberdade na instituição. E assim, liberdade na instituição é liberdade de transitar, de se manifestar, de participar do culto, de participar da vida religiosa da igreja com liberdade com o céu. A liberdade na instituição ela é regida por regras, por crenças, enfim, por uma série de fatores, e as pessoas podem ter a sua liberdade cerceada por acidentes espirituais, por desavenças, por uma série de fatores. Isso não tem nada a ver com o sentido do texto, né? Aqui nós estamos falando de um relacionamento, e aqui nós estamos falando de alguém rebelde. A rebeldia é um pecado terrível, nefasto, porque, olha só, Jesus não falou para desligar no momento zero. Quando o irmão foi lá procurar o que ofendeu, ou vice-versa, e eles não chegaram num acordo. Ele teve uma instância. A igreja se manifestou, as testemunhas se manifestaram. Aquela alma era uma alma obstinada, ela não queria a retratação. E aí, nesse contexto, ele dá o remédio amargo. A gente não vê isso acontecendo hoje. Qualquer coisa já supostamente desliga e tá tudo certo, entendeu? E até para casamento eles usam isso, né, essa questão de o que ligares na terra será ligado no céu, enfim. Ela é bem... Tem uma diferença grande do ponto que o Rafa trouxe a respeito de Mateus 16, 19, que é onde o Senhor Jesus diz a Pedro que vai dar as chaves do reino dos céus. É uma outra aplicação. É diferente porque ali se trata do seguinte, e existe uma confusão dos dois textos, tá? Quando você usa Mateus 18 e usa Mateus 16, existe uma diferença no texto, você pode dar uma olhadinha lá, que na verdade o Senhor está falando das chaves do reino do céu. Ele traz esse outro componente ao assunto. Não está tratando sobre um rebelde, um pecador, não é uma tratativa entre irmãos que um pecou contra o outro, é sobre o reino dos céus. No reino dos céus, a verdade é que a chave dada a Pedro é a chave do evangelho. Uma vez que o evangelho está na boca de Pedro, ele levando essa palavra a um pecador, esse pecador crendo nela, ele ligou esse pecador no céu. Ele pregando para esse pecador não crendo na pregação do evangelho, automaticamente se desliga do reino dos céus. Não é um poder que foi outorgado a Pedro para ele decidir ligar ou desligar alguém ao seu bel prazer. É sobre o poder da palavra, o poder do reino dos céus, que é vindo através do evangelho pregado. Agora, aqui onde nós estamos, em Mateus 18, tem irmãos que acham que se entregar ao ministério ele desligou do céu, tem irmãos que acham sobre o casamento ele desligou do céu. São coisas que não fazem nenhum sentido essa aplicação. Aqui tinha uma disputa dentro da igreja, uma problemática que Cristo trouxe, segundo Deuteronômio, ele não desfez Deuteronômio, ele trouxe o mesmo conceito, tendo que ter 3 testemunhas, 2 ou 3,
e para que se resolvesse, não chegando nesse conselho, tratando ele então como um gentil e um publicano, que ao meu ver é diferente do que o Rafa vê, mas no final das contas, quando ele fala sobre ele estar no meio, onde tiver dois ou três, é nesse conceito. Vocês vão estar em dois ou três, trazendo, tentando advogar esse conselho e não dar resultado, o que for decidido aí, eu estarei junto de vós, né? Além de tudo, Jonathan, não é só o que eles decidirem em si. Ele falou estar em meu nome. Estar em meu nome tem que estar no meu propósito. Você entendeu? Eu não posso estar no nome do Senhor Jesus com o meu propósito, com o nosso propósito. Eu tenho que estar envolvido no propósito de Cristo. E o propósito de Cristo, a princípio, era sobre este homem que pecou, tratar das melhores formas possíveis. Ele deu o processo todo, passo a passo, não havendo concílio, o que resolver entre vós. Se vocês obedecerem esses critérios, eu estarei no meio de vós, presidindo, guiando e apoiando a decisão. Então, desde uma ponta inicial até a ponta final, quem preside, quem governa, quem direciona é o próprio Cristo, porque está dentro do que a palavra prevê, desde Deuteronômio até o dia de hoje, aí, em que o Senhor Jesus traz essa aplicação. E depois você pode ver que você leu mais um versículo que fala sobre o perdão. Veja bem, é onde Pedro se aproxima perguntando até quantas vezes perdoava, e o Senhor, ao invés de 7, estendeu 70 vezes 7. Ou seja, o que prevalece mesmo não é ajuizar essa pessoa e o excluir para o mundo. A base sólida do argumento de Cristo é sobre perdão e misericórdia. Até 7 perdoam? Não, até 70 vezes 7. Então é essa a minha visão sobre esse tema aí. Olá. Ouviram? E... Pode falar, Rafa, pode falar. Acho que tá. Tá travando aqui para mim. Não, eu acho que eu concordo com o que você falou. Internet tá. Sobre essa crítica que eu falei que tinha aqui, né? Tem uma crítica que está no versículo 20, que é o grande tema da noite, né? Sim. Quando Jesus fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Bom, para quem não conseguiu ligar a crítica, eu vou falar o que é, depois vocês procuram aí, e aí vocês vão confirmar, tá? Existe um negócio chamado o seguinte, Minyan, ou Minyang, que é a sinagoga, ela era composta por 10 pessoas, e sempre que essas sinagogas tinha que ter o sacerdote, Conheço. E eles se reuniam com a presença do sacerdote, e aí esse grupo de pessoas era o grupo mínimo exigido para resolver algum tema, para se entrar em oração e etc. Jesus critica essa modalidade, simplificando o modelo, dizendo o seguinte, eu preciso de muito menos, e a figura do sacerdote, que era necessária para validar a sinagoga, agora são as pessoas. Nós somos feitos reis e sacerdotes. E eu vou ministrar como sumo sacerdote diante de vós. Então tem uma crítica velada aos fariseus. Travou de novo, mano. Oh, rapaz. Que guerra a internet, mano. Voltou, mano. Vocês estão me ouvindo? A internet não aguenta você, mano. É muito forte. Então tem uma crítica ao modelo eclesiástico, ao modelo sacerdotal da lei, uma crítica velada, porque Jesus, ele trouxe isso, né? Ele veio, ele reduziu a lei, que era 613 artigos, e simplificou em 2 mandamentos, e com variações. Ele realmente removeu as barreiras que nos conectavam com o sobrenatural, trazendo aqui, dentro de uma questão de disciplina,
a simplicidade para resolver as demandas da igreja, né? Então, deu uma receita muito utilizada, né, ao longo da história da igreja, e até hoje, né, os irmãos ainda recomendam, né, até nos nossos momentos de maior comunhão, que se alguém tem uma diferença com alguém, que procure esta pessoa primeiro. Então, é daqui que eles bebem na fonte, tá bom? Top. Oi, e só deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Essa questão de, e se não as escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, ele estava dizendo para abrir para todo mundo, para falar com todo mundo, para jogar no plenário. Isso. A princípio, você vê que o problema não está em expor a pessoa, porque a primeira ideia é não expor. Pode ver que a primeira abordagem está dizendo para ir falar entre você e ele. Pode ler isso aí no versículo 15, né? Vai, repreende-o entre ti e ele só. Pode ver aqui, ó, repreende-o entre ti e ele só. Então, a primeira ideia é dar a chance a esse pecador, a esse rebelde, que sem ser exposto, essa questão entre ambos seja resolvida. Mas aí, da parte da pessoa, resiste essa primeira abordagem, então a consequência dele resistir à primeira abordagem é levar dois ou três, um ou dois, ó lá, leva um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada, ou seja, que alguém testemunhe. Essas pessoas, o John, o Rafa, acho que o Rafa também vai concordar comigo, você pode ver que essas pessoas não estão lá para dialogar, para debater, estão apenas para testemunhar, pode ver. Duas ou três testemunhas de toda a palavra. A Bíblia está mostrando bem claro que esses caras não são para ir lá debater, para fazer o advogado e o promotor. De maneira nenhuma, é só para testemunhar o assunto das duas pessoas envolvidas. Depois, se ele não escutar, aí você pode ver que já é a terceira abordagem. O cara está resistindo muito, John. Não é que vai jogar ele no plenário de pronto, mas ele não quer ser tratado, ele não aceita, ele não é flexível. Ele está errado, porque a Bíblia está trazendo aqui uma história, ainda que hipotética, pode ser que seja hipotética, o irmão pecou contra o outro, então tem um que é a vítima e o outro é o criminoso. Então você vê que já está deixando bem claro que esse cara que pecou é o culpado. Ele precisaria, na primeira abordagem, e é aquilo que o senhor quer principalmente, que na primeira abordagem ele já te ouça. E aí você ganhou um irmão, ganhaste a teu irmão. Mas como ele resiste até o final, então o último recurso, isso aí é a última instância, né, Rafa? É a última instância, né? Jogar para a igreja, para o plenário, é a última instância. A gente tem que ter em mente também uma coisa bastante importante, né? A igreja, quando a gente lê assim, a igreja de Corintos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, a igreja de Colosso, eram igrejas celulares, o estilo de culto era completamente horizontal, né? Era bem diferente da nossa realidade. Então, o tipo de relacionamento entrelaçado na Irmandade era outro, era uma relação muito mais próxima, né? E essa exposição à igreja, na verdade, tem a ver com a ideia que Tiago desenvolve mais tarde, de quando ele fala, comunicai aos irmãos suas faltas, uma coisa assim. Era muito mais no sentido de troca. Eu abro um problema, ó, irmãos, nós temos um problema, eu e o João temos uma diferença, e até agora ela está irreconciliável. Eu não vou buscar nessa exposição que o irmão não se redima. Eu quero de verdade que, na presença de Cristo, ele seja também justificado pelo seu arrependimento, entendeu? Então, essa exposição é bem diferente da nossa realidade, em que o assunto é, na verdade, fermentado, enviesado e conversões, né? Não temos uma narrativa isenta, nós temos versões, ou da vítima ou do ofensor. E aí os partidários se alinham conforme for mais conveniente. Não era dessa forma, nesse tempo aqui, nesse contexto, entendeu?
Inclusive, quando essa fala aconteceu, não existia nem essas igrejas que você citou, né? De Tessalônica, de Colossos, de Coríntios, essas igrejas nem existiam ainda, né? Não teriam sido plantadas ainda quando o Senhor traz esse assunto aqui, né? Quando aconteceu a É, fala do Senhor, quando a fala do Senhor aconteceu, não quando o livro foi escrito, estou falando quando a fala dele aconteceu. Não tinha essas igrejas. não, eu dei o exemplo das igrejas porque, assim, essas igrejas, elas herdaram o formato que era celular, entendeu? Esse sentido. Sim, sim, perfeito. Eu E acho que aí, a e questão dos aí três aí foi quando eles esclarecida. resolviam, quando eles acertavam o problema, quando eles acertavam o assunto, é aí que entra o que ligardes na terra será ligado no céu. É isso, né? Quando eles É isso. entraram no acordo, o problema foi resolvido, aí é o que ligardes na terra será ligado no céu. Basicamente é isso. Basicamente, isso, se você obedece a esses critérios, você vê que Cristo vem trazendo qual é os degraus, qual é o passo a passo que você deve obedecer de forma justa. Se você obedece todos esses critérios em que ele enquadra essa situação, como ela deve proceder, então no final, sim, ele apoia o que for ligado ou o que for desligado. Porque onde tiver dois ou três em meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele está querendo dizer, eu estarei em conformidade, estarei presente, estarei de acordo com isso daí. Né? Primeiro, que o ligar não dá a liberdade de nenhum ministro ou nenhuma igreja, nenhum corpo eclesiástico decidir sobre a vida da pessoa e, como o Rafa falou, desliga o camarada da comunhão. Infelizmente, tem esse pensamento. Esse pensamento está amarrado lá com Mateus 16, com a ideia de Pedro, que deu chaves do reino do céu a ele, só que não tem nada a ver com isso daqui. E, infelizmente, distorcem não só o versículo que nós trouxemos como a capa da live, né? Que é onde tiver dois ou três reunidos, também essa outra parte de ligar e desligar, acha que dá para fazer com a sua vontade, pelo bel prazer, e na verdade é se você estiver enquadrado em tudo isso que o Senhor estabeleceu e fazer o passo a passo de forma correta e justa, isso aqui também, o Rafa, o John, é uma outra coisa a se pensar. Se ele falou para você, olha, se ele está falando para este corpo da igreja que ele estará no meio de vós, você tem que trabalhar unicamente com a verdade e com a justiça. Porque não vai caber nenhum passo falso de você, porque ele está dizendo, eu vou estar aí no meio de vós, eu vou estar vendo como vocês vão estar julgando, como vocês vão estar fazendo, eu estarei aí no meio de vós. Até, John, aquela máxima, olha, Deus conhece o meu coração, é aí que você tem que ter medo. Porque se ele conhece teu coração, velho, o tanto de coisa ruim que tem dentro de um ser humano, e é ele que vai definir a tua estadia final, se é para cima ou se é para baixo, é onde você deveria ter mais medo ainda. E aqui, quando ele diz que vai estar no meio de vós, não é só apoiando, também conferindo se o que você está fazendo com o teu irmão é justo. Se esse julgamento que você está fazendo, a igreja está fazendo, é justo, eu estarei aí, ó, no meio de vós. E aí, Rafa, ele entra num aspecto muito importante também, é que assim, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Ele afirma que vai acontecer o trem. Se concordar e fechar e tiver ligado, o Pai vem assina embaixo. É porque, na verdade, isso tem a ver o seguinte, você tem a ver com comunhão, né? Tem a ver com unidade de espírito, né? Tem a ver com fazer todo o esforço possível para evitar dissensões. O Du comentou do contexto do versículo 16, né? Eu falei da conexão da primeira vez, da ligação, né? E essa ideia da concordância dos dois retoma o ligar e o desligar, porque se você pegar o texto do capítulo 16, ele está dentro dessa série, entendeu? E a expressão idiomática que Cristo utiliza ali se repete exatamente aqui. E lá também está se tratando esse fragmento do texto de ação disciplinar, no sentido de que a liderança era a instância imediata para resolver os problemas se tivesse esgotado o entendimento entre as pessoas. Então, toda essa ideia da igreja tentar mediar os conflitos
buscando uma comunhão, uma unidade do Espírito, tem a aprovação de Deus, entendeu? Nesse sentido. Não é, né, isso é um ponto interessante, é que não é, porque 2 ou 3 entrou em comunhão, vai fazer qualquer coisa. Não, é porque 2 ou 3 entraram em comunhão para voltarem a uma unidade de espírito. Esse intento é que Deus fará, entendeu? Não é, eu posso fazer qualquer coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí fecha com a questão do perdão, né? Depois que todo mundo se acertou, depois que o Senhor chegou, aí Pedro fala do perdão, né? Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Quer dizer, se o cara foi lá e pecou e a gente acertou tudo, e ele pecar de novo, é para perdoar de novo e fazer o mesmo processo, né, Du? Então, e separou no versículo 70 vezes 7, aí, né, até 7, mas se nós continuarmos aqui, vai ter a parábola daquele que o rei perdoou a ele, né, e devia 10 mil talentos, depois ele encontrou um outro camarada que devia para ele, e ele não perdoou o cara. Você pode ver que a narrativa continua sobre o perdão, o enfoque é sobre o perdão, o enfoque é que o amor prevaleça. Paulo vai tratar isso mais para frente para a gente relevar essas dissensões entre a igreja, aprender a perdoar o irmão e não levar até a última instância. O Senhor Jesus não podia fugir da lei, porque ele não aboliu a lei, nunca contradisse a lei é a lei moral de Deus mesmo. Então, como lá em Deuteronômio está dizendo esse termo, dá essa abertura para que 2 ou 3 testemunhas tratem um assunto, seja testemunha de um debate e chega até na última instância, ele trouxe essa questão, a lei prevê isso, mas ele traz também um olhar para a questão do perdão, John. Dá uma olhada, ele termina de explicar essa questão, Pedro já vem interrompendo, perguntando sobre 7 vezes, ele multiplica por 70 e depois já traz essa outra questão a seguir, que é sobre este homem que devia ao rei 10 mil dinheiros. Né? E aí fala sobre essa questão. O rei perdoou ele e ele não soube perdoar o outro. Então ele está falando da igreja de forma macro agora. Agora ele está cobrindo a igreja toda com a ideia do perdão. Veja bem, ele está falando dele. Eu estou pagando o perdão, estou perdoando vocês tudinho, e vocês não sabem perdoar entre vocês. Você entendeu isso aí, John? Ele está dizendo, eu perdoei todos vocês. A minha missão, meu ministério é sobre o perdão, sobre a igreja toda. Que é a ideia que ele segue na continuação. E esse cara encontrou um que devia e não soube perdoar. Então é sobre isso aí. No final das contas, a macrovisão desse capítulo não é nem tratar o embate, expor sobre a igreja, levar até a última instância ou tratá-lo como gentil e publicano. Isso está previsto. Você tem essa prerrogativa. Mas o correto sobre o que ele quer falar, a ideia macro aí é o perdão absoluto. Por isso ele traz na frente para ser generoso, né? Olha lá, ele, porém, no versículo 30, ele diz assim, ó, ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão para que pagasse a dívida. O cara recebeu perdão do rei, o outro devia menos para ele, ele não soube perdoar. É exatamente sobre o tema central. Vocês estão disputando entre vocês uma coisa que era para ser relevado, perdoado. Entendeu? A macrovisão do capítulo é sobre perdão, não é sobre uma disputa. Ele está trazendo como deve se tratar se vocês quiserem levar para esse caminho. Cobrar o teu irmão, exigir uma retratação. Então seria esse o caminho previsto em lei. Mas o correto mesmo seria perdoar 70 vezes 7. Cobrir teu irmão de perdão e tocar a vida, relevando as diferenças. Esse seria o caminho correto. É que nós não sabemos perdoar, né, Rafa? Aí é difícil demais, hein? Oi? Nós não sabemos perdoar, né, irmão? Aí é difícil demais, hein? E aí o Pedro chega pro Senhor e 7 vezes não, mano. 70 vezes 7. Depois já traz a história do camarada. Mas outro gancho aí, já que vocês deixaram a deixa, mais uma chave que somente quem entende o contexto vai pegar. Quando Pedro fala para Jesus que vai perdoar 7 vezes, ele está lembrando, sabe do quê? Do jubileu.
Porque no jubileu, 7 vezes 7 anos sabáticos, Sim. você perdoava o seu irmão. Entendeu? Essa é a ideia que está por trás aqui. Jesus amplia isso 70 vezes. Ou seja, ele fala o seguinte, é exatamente essa ideia que o Du desenvolveu. Eu perdoei uma vida inteira de pecados suas, pecados que você cometeu para frente e para trás, antes e depois da cruz. E você não consegue perdoar uma ofensa que, se fosse ver, é mais do teu olhar. E às vezes o teu irmão que te ofendeu te pede perdão, ele vem até você disposto a resolver a demanda e você não concede o perdão. Você fica com o coração magoado, ele tenta resolver com você, você quer levar para a igreja, e tem isso, né, aplicando agora na nossa realidade. Sim. O irmão tenta resolver com você, você leva o caso no plenário, você inverte tudo, você esquece da ordem e da sequência que Jesus passou, você contamina todo o processo, acaba vendendo o seu irmão, porque não tem misericórdia. Se você não tiver misericórdia, dificilmente você será alcançado pela misericórdia. Não mesmo. Então, se você não entender que quando você é procurado para perdoar, você tem que engolir o seu orgulho. E muitas vezes o que fica é a lembrança da ferida e o que impossibilita o coração de perdoar. Nossa verve, né, usando essa palavra assim, pouco utilizada, assim, pentecostal, ela é uma graça que é pouco afeita ao perdão. Se você for ver, a raiz de amargura está dentro do coração do povo. E às vezes, olha só que bizarro, o irmão nem pecou contra você, ele pecou contra Deus e Deus perdoou ele. Olha que curioso. Ele ofendeu a Deus, Deus perdoou ele, ele vive esse perdão e você não perdoa ele. Você não admite que possa haver Deus nele, no ministério dele, na vida dele, porque você conhece uma falta dele que nem foi contra você. Entendeu? Olha que bizarro isso. É um julgamento moral, né, Rafa? Você não consegue perdoar o irmão porque dentro das tuas tabelas morais, né, dos seus valores morais, aquela pessoa prevaricou e você não consegue olhar para ele mais como um irmão dentro da comunhão, né? Você acha que ele foi excluído da comunhão por causa daquele pecado. E aí tem um seu problema. próprio jogo, né, Edu? É o seu julgamento. Nesse último exemplo que o Rafa trouxe, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tivesse cometido um pecado que para vocês era imperdoável. Então, eu não seria mais aceito no meio de convívio com vocês por ter ferido esses valores morais que vocês estabeleceram, que para participar, para estar no meio de vocês, teria que estar nesta altura. E como eu caí deste conceito, então eu não faço mais parte de um convívio. E tem muita gente vivendo isso, é o que o Rafa falou. O cara já alcançou de Deus o perdão, já vive esse perdão, está coberto de graça e misericórdia, mas a igreja, ou alguns, ou julgam condenado ainda, né? É o famoso pecado para a morte, de morte, enfim. E se eu não perdoo o meu irmão, logo eu não sou perdoado. O Rafa trouxe, se eu não executo misericórdia, eu não alcanço. E o Pai Nosso prevê que se eu não perdoar, eu também não sou perdoado. Então tá, essa faca ela volta para o peito de quem não perdoa, irmão. E às vezes o camarada que é perdoado, vive o perdão, mas sobre o meu jugo ele não está perdoado, ele vai alcançar o seio de Abraão, o rosto de Cristo, e eu, por este ranço no coração, posso prejudicar minha salvação aí. Nesse sentido. Amados, eu estou muito feliz. Eu acho que nós fechamos aí o assunto, né, Rafa? Top! Ó. Bom, a gente vai tentar procurar teu empresário mais vezes, né? Vamos ver se nós conseguimos. Não posso. Eu prometo que eu prometo que eu volto aqui e volto no canal Alvo do Evangelho quando a saudade apertar. Vocês podem contar comigo. Eu não tenho muito para oferecer, né? Eu costumo dizer que eu sou o mais fraco da minha turma, né? Mas eu prometo que eu virei aqui sempre quando a saudade apertar. É sempre um prazer conversar com vocês. Projeto lindo que vocês estão fazendo com essa série. Muito feliz. Porque assim, eu sempre digo, né? Converso com os meus amigos, com vocês são prova disso. E quando fez a transição do judaísmo para o cristianismo,
a gente perdeu muito contexto cultural, entendeu? A gente herdou o texto, mas não sabe o contexto que ele foi inserido, o que estava se passando ali. E você, não é saudade, não é nada, assim, é só uma confirmação. Quando você observa o judaísmo, você vê que eles trazem a bagagem cultural. Nós, cristãos, não temos essa bagagem cultural porque nós não estamos ligados no sangue, né? As tradições bíblicas nunca não são uma lembrança para nós. O nosso sangue não viveu elas. Então, muito do sentido das palavras a gente entende por campo semântico, mas capturar o contexto daquela fala, como nós fez hoje, considerando a oposição da ideia do quórum mínimo do judaísmo, considerando o jubileu, que são coisas que você não liga imediatamente, só se você tiver com a cabeça lá no Velho Testamento, lembrando das chaves, entendeu? Eu sempre falo, olha lá na nota de rodapé, nas notas de referência, a João Ferreira é ótima para isso. Todo númerozinho que você vê que está elevado ali, ou um número ou uma letra, ele vai levar você no contexto original daquele momento. Isso é muito importante para você entender o que quer dizer. Então, concluindo, eu acho que para mim foi muito, aprendi bastante hoje e foi um prazer estar com vocês. A gente vai orar muito para você ter muita saudade e voltar muitas vezes, que é muita honra, mano. Muita, muita honra. Du, mais uma vez, gratidão, do considerações finais. Eu acho que a gente encerrou esse assunto, né? Graças a Deus alcançamos o objetivo. O prazer demais de ter o Rafa aqui com a gente, é uma alegria enorme. Eu que aprendi muito hoje, é sempre, como a gente sempre conversa, né, John? Cada live é um aprendizado, não só para quem está assistindo, mas para quem está participando. E eu hoje fui felicitado com a mesa farta aí. Deus abençoe a todos, agradeço esta audiência. Um beijo no coração de todos aí. Gente, Deus abençoe. Foi uma honra, um prazer, um privilégio. Muito, muito feliz por cada um de vocês. Que Deus abençoe. Tenha uma grande noite. Paz, Deus a todos. Deus abençoe. Saudações.